Oi, gente, boa noite. Estou vendo aqui que tem Bruno, Maitê e Marcelo. Se vocês quiserem aparecer um pouquinho, dar um oizinho, seria legal para conhecer vocês, para saber do interesse de vocês também. Oi, Marcelo. Oi, Maitê. Vocês estão sem microfone. Oi, Renan, tudo bom? Olá, Tudo pessoal. bem? Prazer. Prazer estar aqui com vocês. Olá, me escutam? Sim, Marcelo, dá para te escutar sim. Tudo bem, prazer. Ah, legal. E Maitê, qual que é o seu interesse aqui no curso? O que você pensou, de onde você vem, no sentido de você já trabalha com audiovisual? Bom, eu participo de um coletivo, né, de cinema do interior paulista, chamado Aqui no Olho, né, que é sediado em Rio Claro, mas atualmente eu Sim. moro em Campinas. E daí já atuei um pouquinho como microfonista e fiz algumas coisas de Foley também. Legal. Mas, né, tenho esse interesse no som de uma forma geral, assim, e achei bem completo o conteúdo do curso, fiquei interessada aí. É um pouco diferente do que eu já fiz, né, vai mais para a área de captação, assim, mas que também é um ponto de interesse muito grande. Ah, legal. Eu conheço um pessoal do Quinolho, especialmente o Léo, né, que é do Ah, som. sim, o Léo A gente chegou até, Bortolin. isso, a gente até chegou a estudar junto em Campinas, inclusive. Ah, que legal! A gente já se conhece aí há um tempo, mas faz bastante tempo que eu não encontro com ele. Que Mas bacana massa. que você está aqui no Olho, o pessoal sempre escuta falar, tem uma produção bem legal, né? Muito bacana. Sim. Tô em contato bastante com a Isadora Torres também, que trabalha com o Léo, né? Eles têm uma empresa chamada Som de Black Maria, Sim. e estão com estúdio e tal, então estão fazendo bastante coisa interessante por lá, de vez em quando eu tô por lá também. Ah, que legal, que legal. Obrigado aí pelas informações, Maite. Vamos Valeu. batendo papo aí, qualquer coisa é só ligar o microfone e falar. Massa. Ah, vi que o João tá aí. E aí, João? Tudo bem? Fala, Renan, meu camarada. Um grande abraço. Um abraço, obrigado por vir Tudo aí. beleza? Maravilha. E você, Marcelo, qual que é o seu interesse? Se você já tem experiência, como que é? Eu atualmente tenho trabalhado com som para audiovisual, assim, mas eu tenho eu estudei no IAV e tal, mas uma formação de som mais abrangente, né? E aí, como eu tenho trabalhado bastante com captação e com a parte de edição também de som, aí eu achei interessante, porque captando bem as coisas ficam mais fáceis, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Ah, então todo mundo é experiente, o João inclusive eu já trabalhei com ele, então todo mundo já com uma experiência. O Bruno, se quiser falar, quando quiser falar, tá? Fica à vontade também, Bruno. Entrou o Antônio aqui agora. Boa noite, Antônio. Não sei se está me escutando. Eu acho que não. Mas tá bem. Gente, eu vou passar uns slides assim, mas a gente não precisa ficar muito preso, né? A gente vai batendo um papo. Vocês estão vendo, né? O compartilhamento de tela. Tá, beleza. Então, a ideia do curso, né, como já está bem explícito no título, é abordar a ideia do gravar do som, né? Muito mais especificamente a captação de som direto no audiovisual, de forma geral, né? Seja em uma locação, espaço aberto, seja em estúdios, ou uma situação que for, né? Que demande, né, a presença de um técnico de som direto, de microfonista, de assistentes de som e tudo isso. Então, a ideia geral do curso, né, passar os fundamentos, né, a essência disso e de como de fato se preparar para captar um bom som, né? Pode ser algo subjetivo, a ideia de bom som,
Mas existem alguns parâmetros que a gente vai ver ao longo do curso que a gente pode até chamar de bom som, né? Que respeitam algumas qualidades, mas, claro, tudo de acordo com uma proposta estética, narrativa, artística. Então, tudo isso é muito maleável, mas geralmente a gente pode captar um bom som de acordo com aquilo que se é proposto a se fazer nessa obra audiovisual. E de forma geral é isso, né? Eu vi que vocês têm experiência disso. Antônio, você está escutando? Ah, tá. Se você quiser se apresentar rapidinho, falar um pouquinho, que eles já se apresentaram. Não estou te escutando. Tranquilo. Quando você conseguir, daí você avisa. Só abre o microfone. Então, aqui eu fiz essa tabelinha que resume basicamente toda a cadeia produtiva, né, do som numa obra audiovisual, né? Que envolve os 3 bloquinhos, né, de pré-produção, produção e pós-produção. Né, o técnico de som direto, né, responsável pela captação de som direto, ele vai atuar principalmente na produção, né? Aí ele é a pessoa principal do departamento de som na obra como um todo, né? Mas, obviamente, a sua presença na pré-produção é desejada e é recomendado, né? Ele, por algumas razões, né, para facilitar todo o processo. Como é uma cadeia, né? Toda etapa falha, desde a pré-produção, vai jogar lá na pós, vai dar problema lá na pós, vai gerar mais custo, vai gerar uma qualidade pior, né? Ou seja, só vai dar trabalho e às vezes pode não alcançar o objetivo da produção, da direção dessa obra audiovisual. Então, o técnico de som direto, ele pode ser uma figura fundamental na pré-produção, desde a leitura do roteiro, né? Essa apresentação do roteiro é o momento que ele vai conhecer, se a obra tiver roteiro, obviamente, mas de forma geral, temos um roteiro, mesmo que seja que seja documentário, que seja uma obra jornalística, um podcast, geralmente a gente tem uma estrutura de roteiro. E a partir dessa leitura de roteiro que o técnico de som direto vai começar a entender a obra, vai começar a entender que equipamentos ele vai precisar, que ele começa essa primeira análise dele. Né? Outra parte importante, né, do técnico de som direto é a visita técnica, ou seja, ir ao local onde será rodado o filme, onde será rodada a narrativa. Né? E o que essa visita, do que consiste essa visita? Ele vai escutar, vai escutar o espaço acústico, ele vai escutar o tipo de reverberação que tem o local, ele vai escutar os sons que podem atrapalhar a captação de som direto no dia da filmagem. Ele vai saber os sons que que vai ser difícil de resolver, os sons que podem resolver, ou seja, ele já começa a antecipar vários eventuais problemas e várias soluções. Então, a visita técnica é fundamental, né? Por exemplo, vai rodar um filme que é perto de uma cachoeira porque a imagem ficou maravilhosa. Só que tem um diálogo lá do lado da cachoeira com o plano super perto no rosto e no orçamento não está contando com a ADR, né? Com a dublagem depois. E como que você faz? Você vai chegar, não vai ter como fazer o som, porque você não consegue parar o som de uma cachoeira, né? Então, você tem que ir propor soluções, né, para a produção como um todo, de localidades, né, ou pelo menos apresentar para a produção e para a direção os eventuais problemas que essas pessoas podem ter ao longo da filmagem. Então, a visita técnica é importantíssima e o técnico de som direto é uma pessoa que tem que estar presente aí. Né? E, assim como na análise técnica, que é uma reunião mais geral de toda a equipe de pré-produção e pós-produção, onde a gente vai ver a viabilidade técnica de execução. Né? A gente vai ver se a gente tem os equipamentos certos, se a gente vai ter, se o shot list está legal para se filmar com aqueles equipamentos, se o departamento de arte está casado com a hora que o ator tem que chegar, ou seja, você vai ver toda a viabilidade de execução do filme e assim como os outros departamentos, a presença do técnico de som direto aí, e não só do técnico de som direto, né, como eventualmente o supervisor de som, que vai cuidar de toda a cadeia produtiva do som, como do editor de som, são presenças muito importantes, né, porque daí você vai dizer que sons que precisam ser gravados durante a filmagem, né, por exemplo. Então, o técnico de som direto, assim, dessa forma, ele tem um papel fundamental, né, desde a pré-produção, mas é um papel que a gente sabe que muitas vezes é negligenciado.
né? Mas é fundamental a presença dele. Né? Com todas essas informações, é aí que daí o técnico de som vai saber os equipamentos que ele precisa fazer, que precisa ter para rodar o filme, para fazer a captação de som direto. Ele vai saber, quantos sistemas de lapela sem fio eu preciso? A produção quer que eu mande retorno de som para o diretor, para o roteirista, para o produtor, e o diretor de câmera também quer que mande um sinal para a câmera. Né? A gente vai precisar de um boom ou 2 booms, de acordo com o shot list que foi apresentado. Então, a partir dessa etapa de pré-produção, a gente vai conseguir escolher os equipamentos que a gente precisa usar. Às vezes, o técnico de som vai ter isso nos equipamentos dele, e muitas vezes ele vai ter que alugar, né? Porque muitas vezes as demandas, né, de cada filmagem variam muito, e o técnico de som não possui todos os equipamentos para todos os tipos de situação. Então reforçando, né, o técnico de som direto, ele tem a sua função principal na produção, mas a sua presença na pré-produção é importantíssimo. Né? E chegando na produção, né, daí que vai ser a prática efetiva do técnico de som direto junto com a sua equipe, né? E aí existe até uma ordem de importância que muitas vezes a gente fala, né, que é a função primeira do técnico de som direto num cinema convencional, numa obra audiovisual mais convencional, é captar os diálogos. Né? E por que captar os diálogos? Porque a materialidade sonora da voz, ela é muito única, muito pessoal, né? Toda a prosódia de cada pessoa, toda a entoação, ela é muito única. Então, não dá para simplesmente, na pós, a gente recriar toda aquela voz. Então, se a gente perder a captação de som da voz no set de filmagem, a gente está perdendo uma riqueza enorme do filme. Né? Então, geralmente, o técnico de som está muito preocupado, no primeiro momento, a captar os diálogos. Né? Se ele tiver espaço, se a produção der espaço, se for a intenção, o filme, que ele pode captar diversos outros tipos de som. Né? Um desses sons que geralmente é pedido, né, que geralmente é o room tone, né, que é o som ambiente num silêncio da ação humana. Né? Esse som vai ser utilizado na pós, depois a gente vai entrar, ao longo do curso a gente vai falar sobre a importância do room tone. Também tem os PFX, que é uma sigla em inglês, né, Production Effects, que seriam efeitos de produção, ou seja, efeitos sonoros captados ao longo da produção. Né, vamos imaginar que, por exemplo, um filme se passa numa fazenda que funciona ainda de forma um pouco artesanal, não automática. Né? Tem moinho movido a mula, tem carro de boi, tem vários bichos. Né? E o filme é rodado na locação de uma fazenda. O técnico de som, nas horas, vamos dizer, vaga, entre aspas, na hora que não está rodando a câmera, se é algo muito produtivo ele gravar o som desse moinho, por exemplo, que não é um som fácil de se conseguir na pós-produção. Um editor de som, e lá tem no banco de dados um som de moinho a mula. Né? Então, toda essa materialidade sonora também é função do técnico de som captar. Né? E isso também volta lá na pré-produção. Né? Se teve um papo legal na pré-produção, o pessoal da pré-produção já vai falar para você, em tal horário, seria legal você conseguir captar uns sons diferentes lá que só tem lá, do riacho que só tem lá, um passarinho que só tem lá, e esse tipo de coisa. Então, assim, geralmente, a forma geral, né, a principal função, a primeira coisa mais importante que o técnico de som capta são os diálogos, são as vozes. Né? Ele tem o ambiente, o room tone do lugar e tem esses PFX. Esses materiais vão compor o material bruto da locação. Né? Acabou a diária, né? Geralmente a gente pega esse material e passa para o responsável logar, né? Que a gente chama. Né? Passa para o logger ou para o responsável ali no set de filmagem para fazer a cópia desses materiais. E vai junto, o técnico de som também tem que produzir o boletim de som. Né? O boletim de som vai conter algumas informações importantes, né? Em qual microfone foi para qual lapela, por exemplo, qual canal foi para cada ator. Então, no canal 3 foi um lapela para o personagem João. Então, vai estar lá no boletim de som, né? Canal 3, lapela João. Né? Você vai indicar o personagem. Ou você vai fazer uma observação. Durante esse take, passou um avião. Né, você vai dar informações para que esse som possa ser mais rapidamente trabalhado na pós. Né? Ela que também vai conter o nome de arquivo que corresponde a cada take, a cada cena, a cada sequência. Né? Então, o boletim de som é um material componente, né, das obrigatoriedades do técnico de som entregar, né, para
para que a cadeia produtiva do som do audiovisual continue acontecendo. E depois disso, bom, vai... Vocês me ouvem agora? Sim, quem é? É o Antônio? É o Tony. É Tommy. Não, eu já tinha arrumado, mas eu deixei você falar porque tá super interessante, né? Não, legal. Você pode se apresentar rapidinho, por favor, Tony? É fácil. Eu sou proprietário de um estúdio, né, de gravação. Eu trabalho com dublagem e acessibilidade, né, audiodescrição, voice-over trabalho com títulos de cinema, né? O meu forte aqui realmente são títulos de cinema. E a empresa com a qual eu trabalho, ela vai começar a produzir conteúdo, né? Vai começar a produzir conteúdo, então, porque até agora, então, ela era somente uma distribuidora e fazia acessibilidade. Vai começar a produzir conteúdo, então, como eu faço toda a parte fonográfica, vai dizendo assim, tudo que é gravado lá sou eu que faço, aí eu tô atrás dessa agora para eu sou um cara velho, né? Tenho mais de 50 anos, eu sou músico, 30 anos, então já tô na lida ali, então, só que Não tem experiência de sobra. a parte de mixagem 5.1 eu já sei, né? Que é um processo super complexo, talvez Isso, um é dos bem mais complicado, complexos da cadeia. mas a captação de som direto também é complexa, não é Assim, nada simples. toda etapa tem sua complexidade, né? Então eu já sei até quais são os problemas que vêm, né, do som direto, que a gente tem que resolver e tal. Mas como captar o som direto, nada melhor do que fazer um curso com quem entende, né? E pronto, não vou mais atrapalhar. Legal, muito obrigado por se apresentar, viu, Tony? Muito obrigado pela presença também, né? E se chegou mais gente aí, eu escutei uns barulhinhos, se chegou mais gente e quiser se apresentar também, é só abrir o microfone, tá? Bom, então, continuando. Então, a gente vai entregar esse material e vamos dizer, de certa forma, que o trabalho do técnico de som direto se encerra. De forma geral, se encerra. Mas, assim, você fica em stand-by, né? Você, pelo menos, você vai manter backup desse material, né? Se acontecer algum problema lá para frente. E, eventualmente, o pessoal da pós pode querer tirar alguma dúvida com você, ou está faltando algum som, alguma coisa que aconteceu de forma estranha. Então, ele fica lá nesse backup. Eventualmente, pode se pedir, ter uma demanda, né, da pós-produção de que se faça sons extras em locação. Daí pode ser contratado o mesmo técnico de som direto ou, às vezes, um outro técnico de som direto para fazer a captação desses sons complementares de acordo com a demanda da pós. É uma coisa que pode acontecer também. Mas, supostamente, né, de forma maior, assim, mais importante, quando você entrega o material bruto e o boletim de som, né, do último dia da diária, o seu trabalho ali está basicamente finalizado dentro da cadeia produtiva. Né, eu quis mostrar isso, assim, para falar da importância de que o som não adianta, né? Ele tem que ser pensado com carinho desde a pré-produção, né? Então, se tiver falha em qualquer uma dessas etapas, na hora que chegar lá, né, Tony? Quando chegar na mixagem, os problemas vão estar lá todos na mixagem. Não tem como esconder do mixador isso daí, né? Ele vai saber tudo. Prepara para o cara ficar xingando você, né? Pô, como é que esse cara captou isso? Então, não tem muito jeito de driblar, né? Então, alguma hora, em algum momento, isso vai repercutir se o técnico de som não for chamado para pré-produção direitinho, se não der um espaço legalzinho para ele trabalhar, e enfim. E como que tá aí, pessoal? Tá dando para entender o que eu tô falando? Tá tudo direitinho? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então vou seguir, vou passar de forma geral aqui, tá? Vou começando um pouco pelo básico e daí a gente... aqui eu deixei esse slide. Aqui é uma representaçãozinha que tem a ver com o que a gente estava falando agora, né? Vamos dizer, uma forma de encarar o produto audiovisual, né? Separado em três camadas, vamos dizer, né? Esse quadrado com borda preta, né? O interior dele eu representei como se fosse o enquadramento da câmera, do plano, né? Então, aqui a gente tem uma configuração. Em torno desse quadrado, né, teria o espaço imaginado, o extracampo do quadro, né? Às vezes, se você está filmando em locação, ele coincide, mas às vezes, quando você está filmando estúdio, de fato, depois que está fora do quadro, é uma coisa completamente diferente, extremamente heterogênea, né? Mas esse espaço
do ponto de vista do espectador. Esse espaço extra-campo, ele existe, né? E principalmente sonoramente, né? É o som que vai determinar, fundamental aí para definir localidade, temporalidade, se esse filme está acontecendo no século XIX, se esse filme está acontecendo no século XX, se tem um cachorro latindo no vizinho, se tem uma pessoa que nem aqui cantando na casa, né? Se tem uma pessoa do lado falando no celular. Toda essa construção narrativa é feita pelo som, né? Já vou voltar aí. E esse espaço cinza em volta do círculo seria o espaço extradiegético, que alguns teóricos chamam de extradiegético. A gente pode falar sobre isso mais para frente. Mas é o espaço da narração. E aí também tem som, né? Muitas vezes a voice-over, né? Aquele comentário, ele ocupa esse espaço na narrativa que não é do drama, que não é da história em si, mas ajuda a contar a história, né? Assim como alguns efeitos sonoros e a famosa música, trilha musical, no seu espectro de extradiegese, né? Que não tem justificativa dentro do drama. Ou seja, de forma resumida, para não ficar muito tempo aqui, são basicamente 3 camadas do som, né? O que está dentro do quadro, o que está fora do quadro e tudo aquilo que engloba isso, que ajuda a contar a história. Nessas 3 camadas tem som, né? E a importância do técnico de som direto existe nessas três camadas. E, novamente, daria para se dizer de forma geral que a importância é maior dentro do quadro, mas ele pode, como a gente falou, né, captar sons que ajudam a contar essa história, a localidade, né, como o som do moinho na fazenda, como o som do pássaro que só tem naquela região. Então, ele vai ajudar e o editor de som depois pode pegar esses sons, né, para ajudar a construir esse espaço aqui. E também o técnico de som, não necessariamente técnico de som direto, mas é a coisa que o Tony falou, por exemplo, ele vai gravar uma voice-over lá, então precisa de um técnico de som também no estúdio. Não é som direto de locação, mas é um som ali de captado em estúdio. Então, essa figura do técnico de som, ela tem importância no todo, né, de forma geral, né? Toda a materialidade vai ser trabalhada pela pós para chegar no resultado final. Mas eu separei isso daqui para reforçar essa ideia da importância do técnico de som direto, né? Muitas vezes é algo assim, só vai botar um microfone lá e vai acontecer. Não, né? Não vai acontecer, porque depende de muita coisa, né? Depende de uma conversa legal com as equipes, de saber se vai ter um microfone legal para aqueles planos abertos que o diretor de fotografia está planejando. Ou seja, são vários detalhes que tem que ser conversado para a gente conseguir chegar e entender todo esse espectro em volta a partir do enquadramento, né? Então, o som tem uma importância gigantesca para além do que está dentro do plano, né? E o técnico de som direto também é peça fundamental nisso. Bom, o conteúdo do curso, de forma geral, né, que a gente vai passar com o básico até chegar, e daí dependendo da demanda de todo mundo, até a gente chegar em coisas mais avançadas. Mas, assim, a princípio, a gente vai ver, né, o que é um gravador, né, como que se configura um gravador de forma convencional para uma filmagem, né, como a gente prepara e escolhe os microfones, como que a gente pluga os microfones de fato no gravador, né, técnicas de microfonação, como que a gente posiciona o microfone, em que lugar que a gente tem que estar, como que a gente tem que olhar a luz, como que a gente tem que perceber o enquadramento para o boom não vazar, técnicas de colocar o lapela, né, então lapela, microfoninho, tem que estar escondido, que materiais que a gente usa, que tipo de lapela, como a gente faz a monitoração desse som, né? Porque a gente não pode simplesmente largar os microfones para os nossos microfonistas ou deixar no lapela e não monitorar, porque problemas acontecem e a gente tem que estar monitorando com fone de ouvido, né? Então, essa é uma parte importante que a gente vai falar tem alguns detalhinhos, né? Sobre questão de pré-fader, pós-fader, de como que a gente faz a mixar, como a gente joga para cada lado da orelha um sinal ou outro, né? A gente joga o boom na esquerda, joga os lapelas para a direita. Então, tem vários detalhinhos de monitoração, várias diquinhas que são legais, né? Configurações de saída, né? Um gravador. Muitas vezes existe uma demanda no set de filmagem que é jogar esse áudio para a câmera, que é jogar esse áudio para o diretor, né? Para o roteirista que está lá, para a produção. Então, como a gente vê como configura no gravador esses roteamentos, né? Para chegar até eles. Né, os sistemas de sincronização, que são fundamentais, geralmente são sistemas redundantes, né, timecode, claquete, jogar o áudio para a câmera, a gente vai ver como que a gente faz isso.
para aí depois ver, para a gente reavaliar de novo a nossa função na pré-produção, né? A gente voltar para um papo mais importante de como se portar na pré-produção, né? Como que a gente vai conversar com um produtor que te chama para fazer, como que você vai conseguir orçar aquilo ali, né? Então, a gente, sabendo de toda a demanda que a gente vai ter, o que a gente precisa, a gente consegue ter um papo mais legal desde a pré-produção, que vai facilitar a vida de todos e enfim. Daí depois eu vou falar um pouquinho também da dinâmica no set de filmagem, né? Como que você lida com um ator que você vai lá se tem algum problema, com quem que você fala? Você vai falar com o diretor direto? Não, você vai falar com um assistente de direção? Você está com um problema ali? Enfim, como que são as dinâmicas, né, profissionais ali no set de filmagem? E depois entrar um pouquinho em algumas coisas mais avançadas, né? Não são necessariamente mais avançadas, mas são demandas diferentes que algumas obras, algumas produções exigem, né? Então, por exemplo, você vai filmar na Paulista e não tem frequência de rádio para sistema sem fio fácil, né? Então, como que a gente soluciona? Como que a gente monta um esquema com antena? Né? Quando a gente precisa lançar playback na filmagem, quando a gente... Enfim, são demandas bem específicas que daí, eventualmente, a gente pode tratar no final. No final do curso. E, bom, o instrumento fundamental, né, do técnico de som direto é o gravador, né? Claro, tem outros, mas o gravador, assim, é o primeiro de tudo. E gravador vamos dizer, é tudo aquilo que grava, né? Então, eu posso dizer que o meu celular é um gravador, porque ele grava o som. Ele tem um microfone, ele tem um sistema de gravação, ele registra aquilo lá, e eu posso, enfim, ele registrou, ele gravou o som. Né, eu posso ter gravadores mais simples, com funções que não são necessariamente cinematográficas, mas que tem função, seja jornalística. Né? Eu tenho um aqui que eu sempre uso para várias coisas. Né? Esse gravadorzinho simples, né? Às vezes assim como o Tony, eu também sou músico, então às vezes eu tenho alguma ideia de violão, né? Pô, para não perder aquela ideia, eu vou lá, ligo, eu sempre tenho esse gravadorzinho na mão, assim, tive alguma ideia, eu vou lá e gravo, né? Ou num contexto jornalístico, você está sem nada, está acontecendo alguma coisa, você não quer perder aquilo, você tira aquilo do bolso, começa a gravar aquilo ali. Então, assim, gravadores, vamos dizer, mais simples, não necessariamente são piores, eles têm funções diferentes, né? Então, isso aqui não demanda, não precisa muita bateria, você larga 2 pilhas, vai funcionar um monte, enfim, né? Até a gente chegar, deixa eu pegar aqui. Até a gente pegar gravadores um pouco mais cinematográficos, que atendem demanda. Esse aqui é o gravador que geralmente eu uso, né? Que dele vai ter vários botõezinhos, vai ter entrada e saída. E não é nada muito complexo, assim, mas a gente precisa saber basicamente o que é, né? As coisas, a gente vai abordar um pouco isso, porque é o lugar onde que o técnico de som direto vai ficar olhando, né? Ele vai ajustar toda a filmagem, toda a captação de som a partir do gravador, né? E geralmente existem umas configurações básicas que a gente vai ver em profundidade, mas são coisas assim, coisas básicas que a gente tem que ver, que não pode esquecer. Checagem e formatação do cartão de memória. Né? Tem que ver se o cartão não está com defeito. Se vai começar a gravar, você não sabe o que tem lá naquele cartão. São coisas básicas, né? Geralmente em gravadores mais de entrada, geralmente você usa o cartão de memória normal, né, para gravar. Ou mesmo gravadores bons usam também. Mas gravadores mais profissionais, top de linha, geralmente usam SSD interno, né, memória interna. Mas você não deixa de usar isso, porque às vezes é dessa forma que você dá o material para a produção, para eles logarem, né, o material. Então, esse tipo de checagem, né, os formatos dos arquivos, existe um padrão hoje no audiovisual, que é 24-bit, 48 kHz. Né? Durante o curso a gente vai falar do 32-bit também, que é uma coisa que surgiu nos últimos anos. Não é dominante ainda, mas tudo indica que boa parte da produção possa começar a acontecer em 32-bit. Eu vou explicar isso porque, né? Principalmente porque os softwares já estão suportando 32 bits, né? Os principais softwares, né? Você pega o DaVinci, você já edita com som em 32 bits, né? Imagem, Pro Tools, 32 bits, tranquilo. Eu vou explicar o que é esse 32 bit, que talvez daqui a uns 10 anos aí comece a dominar um pouco. Formato de gravação, geralmente é Polywave, Multifile, eu vou falar o que é isso. Né? E é importante checar isso, né? Porque dependendo de como você grava o material, você pode tornar ele inútil ou muito difícil para a pós-produção trabalhar, né? Vamos dizer, você está numa filmagem, você está com um boom e um lapela.
né? O som do seu boom tá maravilhoso, vamos dizer, só que a lapela tá com um chiado que é ruim, mas não importa, o boom captou legal. Só que você não viu a configuração do seu gravador e tá tudo gravando numa mesma pista. Você tá misturando o canal do boom e do lapela, ou seja, você estragou tudo, né? Porque você não consegue separar aquilo. Então, muitas vezes acontece esses errinhos em produções menores, quando você não chama um técnico de som preparado, né? Ou vai fazer uma gambiarra, né? Chama alguém ali para quebrar um galho, esse tipo de problema acontece. Mas é sempre bom checar como que o gravador tá registrando esse material, como está armazenando, né? Outras coisas que são importantes discutir para um técnico de som direto é o limiter e o low cut, né? Também conhecido como high pass filter ou passa alta. Né? Existem situações, a gente vai discutir, que é interessante usar o low cut, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, basicamente você tem um espectro sonoro, o low cut ele vai cortar as frequências graves, ou seja, ele não vai gravar as frequências mais graves, né? Pro cinema, muito raramente você vai precisar do low cut. Por quê? Porque você sabe que você vai ter na pós-produção profissionais que vão cuidar desse som, né? Incluindo o mixador, que não vai deixar passar som, barulhos graves lá. Então ele vai aplicar um low cut na pós-produção. Mas vamos dizer que você está gravando um podcast. Você não vai ter tempo de ter uma pós-produção do som boa, ou ela vai ser muito rápida. Poxa, você como técnico de som direto, sabendo de como que é, pô, não, o podcast não vai importar muito aquele som grave, não vai compor uma narrativa. O que importa é o conteúdo da voz. Então, para facilitar, você já aplica um low cut logo no set de filmagem, por exemplo. Você facilitou o trabalho lá na frente de todo mundo, não perdeu nada. E se for um videomaker que for finalizar, por exemplo, não vai ter alguém profissional da área do som específico, o som passou legal, passou limpo, vamos dizer, sem esses ruídos eventualmente graves. Então, de situação para situação, vamos discutir um pouco quando usar o limiter, a mesma coisa, a gente vai ver situações. O limiter basicamente vamos dizer, você está gravando o sinal num certo volume, né? Vamos pegar um exemplo de filmagem, né? Tem um ator lá falando e a fala do filme é meio improvisada. E, de repente, no meio da fala, ele dá um grito. Só que aquilo vem uma potência tão grande que o seu sistema, né, o microfone, o gravador, ele não registra aquilo, não capta aquilo bem. Ou seja, estoura, né? O famoso distorceu, né? Aconteceu alguma coisa que não captou a onda direitinho. Mas se você usa o limiter é algo que vai atenuar essa chegada abrupta de um som com potência muito alta. Então, dependendo da situação, é importantíssimo você ter um limiter ligado, né? Muitas vezes em documentário, né, em gravação assim improvisada, em filmes de improvisação que você não tem controle, né? De forma geral, assim, quase 100% dos técnicos usam limiter em todas as gravações. É muito raro, né? A não ser que daí a gente pode discutir, né? Alguns gravadores de entrada têm limiter digital, né? Esse limiter digital ele não tem uma boa qualidade e ele também aumenta o ruído de base do pré-amplificador. Então, às vezes não é legal você ter, mas se você está com um gravador top de linha, você vai ter provavelmente um limiter analógico que não vai atrapalhar o ruído de base de forma significante. Então, ou seja, são coisinhas que a gente tem que estar atento, né? É aquilo que eu falei de ajustar a monitoração também do fone de ouvido e se preocupar com a alimentação, né? O gravador consome carga, principalmente porque ele tem que jogar energia para os microfones. Os microfones não funcionam sem energia, né? E o próprio sistema do gravador consome energia, né? Os sistemas, geralmente todos os gravadores ou boa parte deles aceitam, né? Pilhas AA, direto conectado na energia, as NPs, que são aquelas baterias usadas em câmeras, né, da Sony, né? Acho que é um pouco meio registrado da Sony. As baterias de lítio-íon recarregáveis e os power banks, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Eu separei aqui. Essa aqui é uma bateria de lítio-íon recarregável. É o que se mais tem usado hoje em dia, né? Uma bateria que aguenta tranquilamente mais que uma diária, muitas vezes, se você está gravando com pouco microfone, não está com muita coisa rodando, se você não está com um carrinho de som gigantesco, isso é uma bateria que aguenta bem o dia, né? Ela é recarregável, o pessoal chama de Smart Battery também. Então, ela é pau para toda a obra,
Dependendo do gravador também dá conta, um power bank, né? Desses que usa para celular também, né? Muitas vezes eu uso um power bank para o sistema sem fio, né? Para os receptores, né? Então alimenta 3 receptores com power bank e dura dias, né? É uma opção também. E as pilhas AA também, né? Daí, aqui dentro da caixinha, né? Tem umas marcas boas de pilhas recarregáveis, né? Geralmente a gente trabalha usando. Então, acho que são os 3 principais sistemas hoje de alimentação, são com pilhas AA, com power bank e com as baterias recarregáveis de lítio. A NP também é bastante usada, mas os técnicos estão cada vez mais passando para essa de lítio, com íon recarregável, as smart batteries. Mas, enfim, essas são configurações que a gente vai ver com detalhe, mas essas são as padrões, mas a gente vai ver em que situação que a gente tem que mudar esse tipo de configuração. Não sei se eu estou falando muito, como que vocês estão... Tá tranquilo, gente? Qualquer coisa é só interromper. Bom, depois a gente vai falar também dos microfones, né, que é a outra ferramenta fundamental do técnico de som direto, né, o gravador, né, uma delas, e os microfones é outra ferramenta fundamental. Né, um set básico hoje, né, um equipamento básico que um técnico de som direto hoje tem e vai fazer, com certeza, a maior parte dos trabalhos que surgirem para ele. Ele vai precisar de um boom e 2 lapelas. Ele vai fazer... é difícil dizer, claro, depende do nicho que você tá. Mas, assim, eu diria que mais de 80% das coisas que você realiza, você vai fazer com um boom e 2 lapelas. Vai dar conta, vai funcionar, na maior parte das vezes. Né? E aqui esse microfone unidirecional, aquele famoso boom, shotgun, né, que vocês devem conhecer. Depois a gente vai falar um pouco sobre eles, dos padrões polares, como escolher, né? Esse aqui é um exemplo, né? Shotgun. Microfoninho, geralmente ele vem com... Geralmente a gente trabalha com... Mesmo que se for interna, geralmente a gente bota um que a gente chama de espuma, né? Para evitar, se o microfone está movimentando, ele evita que aquele barulho de vento, né? Do movimento do microfone aconteça, e às vezes também os barulhos de boca, né? Aqueles... Então ele dá uma cortada. Então geralmente a gente sempre trabalha com... Muito raro a situação que você vai usar num set de filmagem um microfone sem uma proteção, mínima que seja. Então essas coisas a gente vai ver como que a gente escolhe isso, como que a gente tem que estar preparado para as filmagens, que tipo de microfones a gente tem que ter. Não são só os unidirecionais, às vezes os bidirecionais. A gente vai ver os tipos de unidirecionais, né? Esse aqui que eu peguei, ele é um supercardioide. Depois, deixa eu ver se eu tenho... Ele tem um padrão polar supercardioide, então eu sei em que direção ele vai captar melhor. Ele é um supercardioide com uma rejeição muito grande, inclusive no traseira, porque ele é com 3 cápsulas, né? Então ele faz o cancelamento traseiro. Enfim, a gente vai discutir tudo isso, né? Então tem vários acessórios para a gente trabalhar, né? Com microfone direcional, né? A Varabum, conhecida Varabum, vocês devem conhecer, deixa eu pegar uma aqui, né? Uma Varabum simplesinha, né? O microfone vai aqui em cima, geralmente com sistema de amortecimento, e tem outros acessórios também, chamado de wind shield, ou qualquer nome que desejem dar. O pessoal chama de várias formas, né? Que é aquelas coisas que vão, né, para proteger o microfone de vento, né? O dead cat, que quando está ventando muito. Então, são todos os acessórios que a gente vai ter que usar para fazer a captação do som direto, né? A gente tem que ter na manga essas coisas. E os cabos também, a gente vai ver que cabos que tem. Então, às vezes tem que... Não são todos os microfones que tem todas as entradas, às vezes você tem que improvisar umas entradas no gravador, mas de forma geral, XLR, né, que a gente usa. E, bom, sistema sem fios, né, a gente vai ver em detalhe. Acho que eu estou com o sistema aqui. O sistema aqui é simplesinho, né, geralmente a gente vai ter um receptor, né, isso aqui a gente bota o microfone lapela, vai colocar no ator, a gente vai receber com um que é muito semelhante, que é o transmissor.
né? Então, o transmissor a gente liga no gravador. Então, basicamente, a gente tendo 2 desses sistemas sem fio e um boom com esses acessórios e o gravador, a gente está pronto, assim, para quase tudo que pintar para a gente, né? E o que mais eu coloquei? É claro, né? Os sistemas sem fio, eles funcionam por rádio, geralmente por UHF. Tem uns sistemas novos que funcionam com aquela 2.4 GHz, né? Que são Wi-Fi, né? Mas eles têm vários probleminhas que a gente pode falar depois. O HF continua sendo ainda sistema sem fio para lapela mais confiável. A gente tem que sintonizar, né? Como é rádio, então a gente tem que pegar o receptor, sintonizar numa frequência, daí o transmissor na mesma frequência. Então, são vários detalhinhos que a gente vai ver, os cabos que a gente usa geralmente para isso, como que a gente faz a alimentação, né, de energia disso. Aqui tem o padrão polar, que está falando do microfone unidirecional, né? Então, assim, uma coisa importante, beleza, a gente falou dos equipamentos importantes, né, do técnico de som direto, do microfone, isso é o gravador e o microfone. Daí tem a parte do que a gente faz com isso, né? Então, assim, coisa mais importante pode parecer boba, mas a primeira coisa que o microfonista tem que tomar conta é do microfone não invadir o quadro, né? Geralmente não se quer que apareça o boom assim, né? Vamos dizer, tá a minha câmera aqui, daí tá lá o filme e tá o boom aqui, né? Então, você tem que ver, tem que deixar ele o mais próximo do enquadramento, do fim do enquadramento, para ter uma captação mais próxima da boca, mas ao mesmo tempo tá fora, né? E existem maneiras, né, de você saber isso sem incomodar muito o departamento, né? É um pouco de experiência também de saber a lente que estão usando. Agora vão usar uma 24, agora vão usar uma 50. Então você já sabe mais ou menos a angulação que vai ter, né? E o microfonista também, é a função dele também saber um pouco disso. E daí, além dessa questão do enquadramento, tem a questão do eixo de captação, né? Como eu estava mostrando para vocês, o microfone, né, no caso do unidirecional, ele é unidirecional porque o eixo de captação dele, bom, é geralmente um só, é uma direção. Aqui está a melhor coisa, a melhor captação. Então, geralmente, para captar uma fala, a ponta dele tem que estar direcionada para a boca, né? Só que a gente tem que saber o padrão polar do microfone, né? Então, a gente tem que saber, né, se ele, por exemplo, o caso dos lapelas, os lapelas são omnidirecionais, geralmente. Então, eles captam de forma igual todos os lados. Então, por isso que lapela não importa se deixar de ponta cabeça à frente a cabeça dele ou botar independente, a captação dele é omnidirecional. Então, você não precisa se preocupar muito com isso com lapela. Já os microfones que a gente usa em set de filmagem, geralmente são esses, né? Muitas vezes, os mais utilizados são o supercardioides e o hipercardioide. Mas, às vezes, você precisa de um bidirecional. Vamos dizer, você está fazendo um podcast, tem um cara numa mesa, um outro do outro lado, você só joga um microfone no meio, acabou. Está captando para os dois lados, você capta bem. É melhor do que você ficar com o cardioide virando o microfone, né? Então, a escolha do microfone depende um pouco da configuração que está ali, né? Isso aí a gente vai deixar mais claro mais para frente, mas são escolhas bem importantes. Geralmente é legal ter cuidado com reverberação, depois vou falar um pouquinho sobre isso, né? A importância da distância do microfone para a fonte sonora que você quer captar. Sobre os lapelas, né? A primeira coisa, e eu sempre falo, né? Isso é extremamente importante, né? Respeito e cuidado com o ator, né? Isso é fundamental. Sempre que você for colocar o lapela, dá licença, por favor, né? Vai com cuidado, né? Se você são assuntos delicados, né? Mas se você é homem e for lapelar uma mulher, geralmente peça a presença de uma outra pessoa no camarim, especialmente uma outra mulher, né? Ou peça para, se você tiver na equipe uma mulher, peça que a mulher faça a lapela para evitar constrangimentos, problemas para a produção. Depois de falar disso, né, a gente tem a questão dos acessórios, né? Colocar a lapela é sempre um problema, né? Porque você coloca a lapela sempre em contato, né? Então, o barulho da roupa, o barulho da pele, e a gente geralmente precisa de alguns acessórios para que esse som de lapela não seja muito ruim. Ele nunca vai ser perfeito, mas ele pode ser muito bom, né? Vou falar um pouco dos acessórios, né? Por exemplo, isso aqui são cintas
né, que a gente bota em volta do ator, né? Aqui a gente tem um buraquinho para o espaço para colocar o receptor, o transmissor, né? A gente bota em volta, né? A gente tem os adesivinhos também, né? Enfim, acho que dá para ver aqui os adesivinhos, né? São os adesivinhos dupla face, né? A gente vai colocar o microfone, vai prender, então tem algumas técnicas para evitar o barulho. Enfim, são vários acessórios, né? Tem o Dead Cat também para lapela, se a pessoa que se está lapelando em ambiente externo e está ventando muito. Então, são vários detalhinhos, né? São vários acessórios que são legais de ter. Mas que nem eu estava falando, assim, você não precisa ter os equipamentos mais mirabolantes do mundo. Assim. Você tendo um boom, lapela, não precisa ter tanto muita coisa não para fazer as coisas acontecerem, né? Mas a gente precisa saber direitinho como funcionam as coisas para que a gente consiga fazer. Também é sempre bom andar com os acessórios, tesoura, fita crepe, fita gaffer, feltro. E alguém quer falar alguma coisa? Tomar um pouquinho de água, acho que eu estou falando muito. Nem sei se... Depois a gente vai falar da monitoração, a gente já falou um pouquinho, né? Aí a gente vai discutir um pouco da relação sinal-ruído, né? A importância de entender isso, qual que é a relação legal da gente entregar esse material para pós-produção, como que a gente consegue perceber isso no site de filmagem, a gente entender na monitoração o que é ruído do pré-amplificador do seu gravador e dos próprios microfones e do próprio sistema, para você não ficar completamente maluco. Nossa, de onde está vindo esse ruído? E às vezes, assim, é do seu próprio sistema, você não tem como tirar aquilo. Então, você entender que existem ruídos que são gerados por estática, pelo sistema do seu próprio gravador, enfim. Então, mas é bom diferenciar isso, incorporar isso na ideia de relação sinal-ruído. Né? Saber diferenciar isso de ruídos externos, né? Se está vindo de um ar-condicionado, se está vindo de um sistema de refrigeração, né? E daí avaliar se precisa ligar um low cut. Né? Outra coisa importante é você ajustar bem os volumes, né? De cada canal, né? Seja o canal 1, deixar com a captação com ganho de tal forma, daí você tem que medir para deixar numa faixa legal, né? A gente fala do marco dos menos 12 dB, que é aquele dos dBs digitais, né? FSA, nossa, agora me deu um branco, né? Esqueci, FS, dBFS. Deixar em menos 12, mais ou menos, a média da captação, né? Que é uma faixa confortável, não tá meio longe de estourar e também não está muito baixo, então ali a gente, no set de filmagem, a gente vai monitorar isso para que isso se mantenha de forma legal. Também prestar atenção, tem uma coisa que a gente vai conversar depois, que é o pré e pós-fader. Uma coisa é um volume que você bota no ganho do pré-amplificador e outra é o volume que você joga para mix da gravação. Ou seja, às vezes o pós-fader você vai estar adicionando só o volume da mix, né? E não é o volume que está captando de fato e gravando. Então, são detalhinhos que tem que ver nos gravadores, às vezes isso dá confusão. Isso provavelmente o Tony sabe explicar melhor, que o pessoal da mixagem sabe mais dessas coisas. E o volume de saída do monitor também, você tem que estar acostumado com fone de ouvidos, porque às vezes você acha que está baixo ou alto, e na verdade é só o volume de saída para o seu fone de ouvido. Então, são vários detalhinhos para a gente prestar atenção, né? Aqui, por exemplo, né? Esse aqui é um aplicativo que eu uso geralmente no próprio celular, né? Por Bluetooth do gravador. Então, eu olho aqui os parâmetros de cada canal por aqui. Então, eu fico de olho aqui, o zero está estourando. Então, eu quero que ele fique aqui entre o verdinho aqui do menos 20 e o menos 12. Não gosto muito que passe disso, né? Porque daí a gente evita de estourar. Então, a gente vai ver como fazer essas leituras para cada microfone. O playback é importante para a gente monitorar, ou seja, a gente gravou, geralmente, primeira tomada do dia, né, primeiro take, gravou, checa para ver se está gravando tudo certinho, né, ver se gravou, se está captando legal, e às vezes, durante a filmagem, você não consegue, ao vivo, ali no momento, detectar algum erro, você ficou na dúvida, você pede um minutinho para a equipe e fala assim, deixa eu escutar de novo aqui, só para ver se precisa rodar de novo ou não, né? E o mais importante é confiar no seu ouvido, né? Isso, assim como qualquer outra área, você precisa de desenvolvimento do ouvido, né?
tem alguns exercícios, né, que, assim, são coisas bem individuais, mas eu sempre gosto de fazer, assim, que eu acho que são importantes para um técnico de som, para um microfonista. Depois eu vou passar uns exercícios para vocês. Mas, assim, por exemplo, eu dedico alguns minutos do meu dia. Às vezes eu passo um periodinho sem fazer, mas, assim, eu gosto de fazer. Sei lá, tô parado, sentado, daí eu tento fazer. Quais são os sons mais distantes que eu tô escutando? Daí eu pego um caderninho e anoto. Tal. Agora, quais são os sons mais próximos que eu estou escutando? Esse. Daí eu falo assim, eu quero anotar agora tudo que eu estou escutando. Daí você começa a anotar, você vai se surpreender a quantidade de coisa que está acontecendo em qualquer ambiente que você estiver, incluindo o estúdio, né? E daí você fala assim, qual que é o volume, mas qual que é o som mais alto, entre aspas? Qual o som com mais volume, né? Então, você vai fazendo esses exercícios sonoros, vai ajudando a aguçar a sua audição, né? Assim como tem na área da fotografia, você vai estudar cor, você vai estudar enquadramento, você vai estudar... A gente também tem que fazer uns exercícios para desenvolver nossa audição, né? E aí a gama é muito ampla, você pode desenvolver da forma que for, né? Eu gosto de alguns exercícios bem mais diretos, assim, que eu acho que traz uma sensação de que você está ouvindo e você fica mais feliz, assim, de perceber o potencial da sua audição, né? Que às vezes a gente não tem noção. E coisas de configuração de saída, né, que a gente falou, né? Muitas vezes a gente vai ter que usar essas saídas que muitas vezes a gente não sabe para quê, umas saídas misteriosas, assim, né? Que tem um X1, X2, daí do outro lado tem uma saidinha TA3, umas coisas que tem às vezes nos gravadores, a gente não sabe, é por aí que a gente vai distribuir o sinal para o set de filmagem, né? Seja para os seus microfonistas, né? Para a pessoa que está operando o boom, seja para os diretores, roteiristas e outros membros da produção, seja guia para a câmera. Sistemas de sincronização são fundamentais. Deixa eu pegar aqui. O mais, vamos dizer, não é o mais importante, mas talvez o mais antigo deles, né, na indústria cinematográfica, na produção independente, é a claquete, né? Aqui é uma claquete simples, é uma claquete que não tem timecode, né? Mas ela já funciona, já quebra o galho. E por incrível que pareça, é função do técnico de som direto ter a claquete, porque supostamente o problema da sincronização é um problema do som, mas é uma coisa histórica, eu não concordo, mas muitas vezes você é chamado para fazer um trabalho, se espera que o técnico de som direto leve a claquete. Isso é uma coisa bem curiosa. Mas muitas vezes, assim, o continuista tem, ou o assistente de direção tem, assim, mas, assim, de forma bem formal, é função do técnico de som direto levar a claquete. E é um sistema de sincronização, né? Depois a gente vai ver como funciona. E tem todo o esqueminha, né? Na hora que você está no set de filmagem, né? Tipo, a primeira pessoa que vão chamar para perguntar se está ok na hora de filmar é para o técnico de som direto. Vai perguntar som, daí você vai falar gravando, depois vem para a câmera, enfim. E daí vai bater a claquete. E é um sistema de sincronização, porque daí fica uma batida bem alta, e na hora que você pega o desenho de onda, na hora que você joga no software de edição, você consegue casar até pela onda visualmente, né? Se você consegue também visualmente, sim, só ver o momento que está fechando a claquete e casar com aquilo lá. E também se a câmera está gravando, né, o som, seja ela interna ou um que é enviado pelo gravador, você consegue fazer hoje com as ferramentas de edição o casamento por onda. Né, que daí a gente vai entrar nessa outra parte que é o sinal para a câmera, que é um sistema de redundância, né? Ou seja, qualquer um dos três sozinhos desses sistemas aqui funcionariam, só que geralmente se trabalha com todos eles, porque é para facilitar o processo de pós-produção mesmo. Então, para não dar errado, para não dar problema de sincronização, para agilizar, né? Então, esse da claquete é o mais antigo, o mais tradicional. O sinal para a câmera ajuda nos softwares a fazer o casamento da onda, né, do material que o técnico de som gravou com o material de som que já está sincronizado com a imagem da câmera. E o timecode, que... estou sem timecode. O timecode são aqueles numerinhos que ficam armazenados como metadado, tanto no material da câmera quanto no material do áudio. Né? Então, ele supostamente, se está funcionando em timecode, cravado, os dois, tanto a câmera quanto o gravador, quando você joga no software, ele já sinca por aquele valor. Né? Geralmente a gente usa
caixinhas de sincronização, né, um gerador de timecode, e daí escraviza o funcionamento de um dos aparelhos, seja do gravador, seja da câmera. O mais comum é o técnico de som escravizar a câmera, né? Isso a gente vai falar depois. Mas são esses 3 principais sistemas de sincronização, né, da indústria. O mais caro deles é o timecode, porque depende de alguns equipamentos. O sinal para a câmera é o segundo mais caro, que você precisa de um sistema sem fio extra para mandar para a câmera. E a claquete é o mais antigo, funciona, vai dar certo e tem que ter, assim, né? Daí são as coisas que a gente já falou de pré-produção, mas a gente retomar com depois com uma discussão assim, para a gente conseguir pensar o quanto que custa ser, né? Quais que são as demandas artísticas, a gente voltar de uma forma mais produtiva para a discussão de pré-produção, né, que eu pretendo voltar no final do curso. As dinâmicas no set de filmagem, né, que eu comentei, né, como que a equipe de som direto se relaciona, inclusive, entre si, né, qual que é a relação técnico-som direto com o microfonista, com o segundo assistente, né, como que se faz a montagem dos equipamentos no set de filmagem, o que você pode exigir da equipe de produção que você precisa ter e não tem lá, o que é demanda sua, o que não é demanda sua, né, muitas vezes a gente trabalha com bag, né, essa aqui é uma bag de técnico de som direto, geralmente vai o gravador aqui, sistema sem fios, todos os acessórios, a gente fica só assim, com o microfone na mão, quando a gente está trabalhando sozinho, por exemplo. E muitas vezes o carrinho, né, que daí é uma coisa um pouco mais robusta, se você não precisa se mexer muito, ou se você está com uma equipe maior, né, ali você vai ter tudo, uma mesa, gravador, sistema de antena, monitoração, e é isso, né? Como dialogar para a gente conseguir captar um diálogo legal, para a gente conseguir captar o ambiente, como a gente fazer tudo dar certo, né? Porque no final das contas o filme é um só, então a comunicação tem que estar boa, não pode ter disputa de ego, e é isso. E eventualmente a gente discute esses sisteminhas um pouco mais avançados, né? Uma dessas coisas são os inputs e outputs AES, né, que são cabos digitais com entradas digitais. Eles são capazes de, no mesmo canal, vamos dizer, numa mesma entrada, transmitir dois canais, né? Então, muitas vezes pode ser útil. E ele não faz, ou seja, você economiza uma etapa, porque ele não faz a transformação digital analógico, analógico digital. Então, vamos dizer, você está vindo de um sistema que está vindo digital, ele carrega digital e grava digital. Então, você não tem perda de qualidade nessas transformações de digital analógico, analógico digital. É um papinho um pouquinho mais avançado, mas quem tiver interesse, a gente pode bater um papo também. Alguns gravadores top de linha trabalham basicamente metade ou mais que metade dos inputs e outputs são AES-3. Os sistemas de antenas, né, como a gente substitui as antenas dos nossos receptores, as antenas pequenininhas por sistemas maiores, né, às vezes para filmar em lugares como a Paulista, como em Nova York, que está tudo ocupado nas frequências de rádio, como que a gente faz isso? Né, como a gente monta sistemas de alimentação, né, com as baterias, distribuição de energia, apps, aplicativos que nem esse que eu mostrei, né, na tela ali, né, que é o Wingman, que eu vejo as faixinhas, né, como que a gente usa esses aplicativos de monitoração. Tem aplicativo também para sistema sem fio, tem os controladores e mixers, né, para você não ficar em vez de você ficar aqui mexendo aqui, tipo, todo desajeitado, às vezes você tem uma mesa dedicada assim só para você controlar isso, para ficar mais confortável. Alguns plugins, né, se você está fazendo uma transmissão ao vivo, às vezes você vai ter um noise reduction embutido, um plugin ali no gravador. Né, a questão de causar delay na transmissão, né, por exemplo, com televisionamento para ficar sincado para televisionamento do diretor. Então, assim, não é que são coisas avançadas ou complexas, assim, mas assim, eles estão além do básico. Não são todas produções que vão exigir esse conhecimento de vocês ou esses equipamentos ou conhecer, dominar essas técnicas. Mas gostaria de deixar aberto também para esse tipo de discussão no final do curso. Ou seja, muitas coisas, algumas eu falei mais, algumas eu falei menos, mas espero que eu tenha conseguido transmitir a ideia do que eu gostaria de passar para vocês, assim, que envolve tanto assim uma concepção mais geral da função e importância do técnico de som direto, assim como conhecimentos técnicos, né,
importantes para você conseguir executar o seu trabalho, né? A noção da sua importância na comercial, de como orçar o seu orçamento a partir de tudo que a gente vai falar, né? Saber quanto custa as coisas, que equipamentos usar ou não, ou seja, é isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Tem algumas pessoas que entraram depois, que é o... Renan, meu velho, Ô, eu vou João. precisar sair. Quem for fazer o curso está em boas mãos. Um técnico maravilhoso, super profissional. Não percam a oportunidade. É esse recado que eu vou ter que sair aí, que eu tenho para quem está assistindo essa maravilhosa apresentação sua, meu amigo. Obrigadão, João. Um Valeu grande abraço, aí. tudo Um de grande bom. abraço. Eu vi que desculpa se eu estou pronunciando errado, é Naila que entrou, Naila Fernandes. Se quiser falar alguma coisinha, quiser se apresentar, se tiver dúvida. O Renato Neto, será que é o Renato Neto que eu conheço? Se for, fala aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Oi, Naila, tudo bem? Oi, desculpa, é porque eu estava trabalhando, aí eu consegui pegar só essa parte da reunião, mas eu estou muito feliz, eu estou muito ansiosa pelo curso Ah, legal. e estou aqui. Estou escutando tudo que você está falando. Ah, maravilha, obrigado aí. E você tem alguma experiência na área? Como que é? Na área do som ou do audiovisual? Eu, Naila? Isso, você, Naila. Sim. Eu já trabalho como som direto já faz um tempo, tá com uns 2, quase 3 anos, e eu acabei ganhando a bolsa, né, da ABC e para aprender um pouco mais. Eu gosto muito da área, me identifico muito e estou tentando trilhar para conseguir fazer um bom trabalho. Ah, que legal. Nossa, tem um timaço de experientes aqui já. Não sei o que eu vou passar para vocês, não. Todo mundo com experiência na área já. Valeu, Naila. Obrigado aí por... E legal saber que você já está inscrita, conseguiu a bolsa. Fico feliz de saber. E o Renato, se quiser falar, não sei se está podendo. Acho que não. E é isso, gente. O que você... Falem aí alguma coisa. Comentem, fala de expectativa ou algo que eu deixei de falar, que talvez interessasse em vocês, para ver se a gente pode incluir ou não, se é coisa que não desviaria muito a trajetória do curso, né, que eu saiba também passar para vocês. Abram aí seus microfones, vamos bater um papo. Renan, dúvidas a gente tem várias, mas eu acho que vou tirar no curso, né? Claro, com certeza que são coisas bem mais específicas, tal. A única coisa que é interessante que você falou que depende do tamanho da produção, a gente já põe um setlist de aluguel de equipamento mesmo, né? Você não Sim, precisa ter tudo. tá. Ter aquele básico que você falou ali, um boom, tal, para fazer grande parte das coisas. E isso é interessante, né? Porque Exatamente. a gente fica pensando num super investimento para ter muita coisa, mas no fim não é assim que rola, né? Bom, muitas vezes não. Assim, muito técnico de som direto gosta de ter os equipamentos, né? E conforme você vai ganhando dinheiro, você gosta de ter porque funciona de um jeito específico e é isso, é aquilo. Mas, assim, muitos técnicos de som têm isso aí, é o básico, né? E o resto aluga. E, assim, para a gente negociar com produção, inclusive o que é seu também entra como aluguel, né? Porque, assim, eles alugam tudo, câmera aluga tudo, né? O som a gente tem um custo também comprando de manutenção, então, independente de se você já tem ou não, é tudo orçamento de aluguel. Você vai botar o seu gravador, vai botar seu microfone, é tudo aluguel, né? O que você tem e o extra que você vai precisar, né? E também exigir seguro, né? Dos seus equipamentos, então são coisas importantes da gente saber. Mas de fato, assim, você não precisa ter o mundo todo de equipamentos, não. Assim, geralmente o que se espera de um técnico é ele ter o gravador, ter um sistema de boom, ter 2 sisteminhas ou 3 de lapela, alimentação de energia, e é isso, assim, né? É o que faz a maior parte das coisas. O resto você aluga mesmo.
Renan, eu fiquei em dúvida se dá para encaixar na programação, porque assim, sempre claro que a gente vai tentar captar o melhor som, né? Uhum, Mas às vezes não dá, né? Às vezes tem ruído branco que a gente tá ouvindo, mas não tem, né, o que fazer, a produção uhum. não consegue tirar, enfim. Se você conseguiria falar também, ou citar nos seus planejamentos, falar o que a pós consegue tirar, porque dependendo, assim, quando eu trabalho com a Isadora, ela faz pós também, então tem coisa que ela fala, não, isso aí eu consigo tirar na pós, né? Tá, Tem não, plugin isso específico e tal, e tem coisa que ela fala, putz, não, tem que dar um jeito aqui na hora do som direto, né, porque não dá jeito. Então, se você vai passar algumas coisas nesse sentido também, assim, pra gente ter uma ideia melhor. não tinha planejado especificamente, mas assim, eu ia abordar isso na parte de monitoração. Né? E Uhum. isso, de fato, é uma coisa importantíssima. Né? Você não pode ficar parando o set de filmagem o tempo todo. Ah, escutei um negocinho aqui, para tudo, vamos fazer esse take de novo. Não dá, assim, não são do jeito que as coisas funcionam. Claro, e daí você tem o poder de conversar ali com o pessoal para refazer, mas você tem que saber o que de fato, que nem você falou, de fato, o que não dá para tirar na pós e o que dá, né? De forma geral, tudo que compete com as frequências da voz seria legal fazer de novo. Então, você está passando uma moto. Na hora que a pessoa está dando a Para, fala, vamos voltar. vai ter que fazer de novo, ou senão o diretor já falou para você assim, a gente vai ter a DR, a gente quer rodar rápido as imagens e depois vai resolver na DR. Então, é um É, papo que tem que ter. e mesmo quando não compete com a voz, né? Porque às vezes está na ambiência, né? É, E aí você tem que. Já tive que refazer uma ambiência inteira, porque em um momento passou uma. Não estava nem competindo com a voz. Mas em um momento passou. E era uma ambiência muito específica lá, então não deu para naquela parte ali trocar a ambiência, sabe? Então eu sim, tive que refazer a ambiência inteira por causa de um momento que passou um barulho estranho lá que não tinha nada a ver com a trama, né, com o negócio. isso de fato acontece, né? Vamos dizer, você tá um filme que passa na França do século XIX e você escuta um míssil saindo de um avião, sei lá, e passando uma, ou seja, não é condizente com a narrativa. Mas é aquilo assim, né? A principal função, daí depende do papo que você vai ter com a produção, né? Ali durante a pré-produção. É, a principal função do técnico é gravar a voz. Se esse som tá fora da voz, é passável. É passável. Não tô falando que é ideal, mas é passável. Porque daí o editor de som, ele vai conseguir construir esse ambiente, né? Não vai estar perdido, né? O problema é estar sobreposto à voz. Né? Mas assim, se o diretor ou o produtor fala para você, não, a gente quer ter um som legal, a gente quer aproveitar o máximo possível o som ambiente da locação, e daí a gente vai tomar mais um cuidado com esses sons que estão fora da fala. Mas, a princípio, o que não dá para resolver sem gerar muito custo é só a voz. O resto a gente consegue dar um jeitinho. Mas você tem toda a razão. Assim, o quanto mais limpo, de forma geral, tudo é muito melhor, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É que Isso a gente vai... seria legal se toda a produção já tivesse, né, um trabalho de pré pensando no desenho de som para aproveitar o set, né, no Com 100% certeza. ali, mas não acontece.